Olá, crocheteiras e crocheteiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje venho ensinar para vocês esse cropped, que é o cropped Girassol Hexa. Por que ele tem esse nome? Porque ele é feito de girassóis, obviamente, e porque ele tem esse formato hexagonal, ou seja, de 6 lados. E também porque quando eu criei essa peça, era no período da Copa, então eu estava ali planejando usar ele na final da Copa, não deu certo. Eu cheguei a usar num jogo do Brasil, quero dizer que o dia que eu usei, o Brasil ganhou. Em seguida teve outro jogo, que foi o que ele foi eliminado, e eu resolvi não usar. Falei, não vou usar de novo, vou deixar guardado pra usar na final. E aí não teve final. Então, por isso que ele chama Girassol Hexa, né? Porque era pra ser o cropped do Hexa, mas também porque tem a ver com o formato aqui, porque vocês já devem ter visto aí no YouTube que tem outros modelos de cropped de girassol. Então, se eu deixar só cropped de girassol, talvez ia confundir com outras peças que já existem. Ele é um cropped muito gostoso de fazer, ele é composto por 10 motivos desse aqui, ó, esse hexágono aqui, são feitos apenas 10 motivos, e eu explico no vídeo se você precisar fazer maior ou menor, como que você vai adaptar. A alça dele é super fofinha, e você pode usar com essa parte pra frente, e essa parte aqui pra trás. Eu fiz o primeiro que eu usei na Copa, nas cores verde e amarela, usei o marrom apenas no miolo, que foi o protótipo, e essa cor aqui eu fiz pra gravar pra vocês, foi sugestão de uma amiga, e eu achei linda essa combinação. Você já deve ter visto aí que tá aparecendo a foto minha, usando o cropped com o amarelo. Esse cropped vai de presente pra uma pessoa, por isso que eu não vou vesti-lo, mas... quero dizer que tanto a composição no amarelo quanto com o marrom ficou muito lindo. E você também não precisa necessariamente fazer das cores do girassol. Se você tiver outra cor de linha aí, você também pode utilizar trocando as cores, deixando a sua criatividade fluir. Quero dizer que é uma peça muito gostosa, muito rápida de fazer e espero que você faça, se você trabalha com encomenda, que você venda muito e faça muito sucesso. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui. Manda pra todo mundo e me segue lá no Instagram, Juliana Crochê. Agora, bora crochetar? Bom, então pra gente começar, a gente começa pela lista de materiais. Eu utilizei aqui na parte amarela esse fio aqui, que é o Fial Art, né, da Fial Barbantes. Ele é um fio de número 3, é um barbante, tá? Mas a tex dele é de 378, então ele é perfeito para vestuário, eu adoro ele, porque um rolão desse daqui dá muita coisa. Esse aqui eu tô mostrando ele fechado, mas eu usei esse daqui, que eu acho que eu já fiz uma blusa e uns 2 croppeds e ainda tem bastante fio aqui, ó, que vai render muita peça ainda. Então, eu optei por usar esse amarelinho, que não é um amarelo tão ouro, né, um amarelo tão vibrante, pra ficar... ele aqui chama amarelo ouro, mas ele é um amarelinho bonito, né? Aquele amarelão ovo, na verdade. Então, aqui ele a tex dele é de 378, ele tem 980 metros, ou seja, é muito fio. E a cor dele é a cor 14, ouro, o lote 285, tá? Da Fial. Usei o mesmo fio, só que eu não tô com o rótulo dele aqui, mas ele é o mesmo, tá? Da Fial também, só que é o preto. É a mesma tex, é o Fial Art 3, só que na cor preta, pra fazer ali a parte do miolinho. Agora, pra fazer a parte marrom, eu optei por esse daqui da Círculo, que é o fio verão. Ele aqui é a cor castanha, deixa eu ver, aqui ó, cor 7466, que é a cor castanha. E ele tem a tex, ó, de 369, então é bem semelhante aqui, ó, a tex do outro, o outro é 378 e ele 369. Então, tem 4 pontos de diferença, então ele é muito próximo, então é ideal para crochetar juntos, tá? Então, eu vou usar esse para fazer o miolinho marrom e para fazer a parte verde, eu vou usar esse daqui, que só tá só um pouquinho aqui, mas é o mesmo dessa marca, desse aqui, ó, o mesmo fio é o verão, ó, mesma embalagem, só tá murchinho. A cor é o verde bandeira, ó, a cor bandeira, o código da cor é 5289, tá? Então, essas vão ser as 4 cores que eu vou utilizar. Ah, esse daqui, a metragem desse fio é 406 metros, tá? Ele não chega a ser 500 metros, mas 406 também tem um bom rendimento. A fita métrica, né? Quando a gente trabalha com vestuário, é essencial ter uma fita métrica. Se você pretende investir no vestuário, no crochê, é essencial que você corra atrás de uma fita métrica. Ela é baratinha, R$2, R$2,50 você compra uma. Vou usar, para crochetar com esses fios, a agulha de número 3, aqui eu vou usar essa da Clover, a soft, né? Vamos precisar também de tesoura e uma agulha dessas aqui. Essa daqui, na verdade, é uma agulha de bordado sem ponta, tá?
Pra lã eu uso aquela de tapeceira mais grossa, mas pra esse fio mais fino, aquelas agulhas de bordado, de bordar crivo, 100 pontos. Você encontra uma armarinha baratinha e é um ótimo investimento para fazer um bom acabamento, principalmente se é uma peça que você vai pegar para encomenda, o acabamento é essencial. E agora, bora pro passo a passo. Bom, gente, as cores que eu vou trabalhar nessa peça aqui, nesse que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, foi o protótipo que eu fiz, que foi o primeiro, né? Eu trabalhei com o amarelo, e nesse daqui eu vou jogar um marronzinho aqui, um outro marrom, esse marrom que eu usei aqui, eu só tinha um restinho, então não tô usando mais ele, tô usando esse novo tom de marrom, que é o castanho que eu já falei pra vocês. E aqui, qual que vai ser a diferença? Nessa parte aqui, onde tá a costura que eu fiz no amarelo, aqui eu substituí pro marrom, que eu achei que ficou muito lindo, foi a escolha de uma amiga minha que me sugeriu, e eu achei que ficou muito delicado também. As duas propostas ficam legal, mas essa daqui também achei que ficou bem legal. Então, a gente precisa fazer 10 hexágonos desses, essa daqui é a base, vou ensinar a como fazer. Mas a gente precisa primeiro ter uma noção de medida. Qual a medida que eu usei aqui? Eu usei a medida do meu busto, então a gente vai pegar a fita métrica e tirar a medida do busto, e a peça vai descer conforme a medida do busto, que geralmente é a parte mais larga do nosso corpo ali em relação ao comprimento de crop de blusa. Então, a gente vai tirar a medida do busto, eu tô atualmente com 80 centímetros de busto, dei uma engordadinha. Quem é das antigas vê os vídeos que eu tinha 70 e poucos de medida, agora eu tô com 80 centímetros, então eu engordei um pouquinho. E aí, o que acontece? Os meus hexágonos aqui, deixa eu medir com vocês, eles têm aproximadamente, sem esticar, ele vai ter aqui aproximadamente, ó, 14 centímetros, certo? 14. Mas quando a gente for usar, automaticamente, algodão, tá, gente? Não tem como, ele vai dar uma cedida, ele vai abrir um pouco. Então, se você pensar nessa medida aqui, ele vai ganhar aqui uns 1 ou 2 centímetros. Então, eu sempre vou calcular que cada hexágono vai ganhar aí de largura 1 centímetro. Por quê? Porque o algodão realmente laceia, tá? Então, se eu medir ele esticado, ele vai ficar indo com uma média de 15 a 16 centímetros, tá? Então, o que acontece? Quando eu vou... a receita dessa peça, a gente precisa colocar 5 hexágonos em cima e 5 embaixo, intercalando. Então, sempre vai ser 5. O que vai mudar é, se a sua medida for maior ou menor que a minha, você vai fazer menos carreira aqui, ó. Por exemplo, a medida é maior, então você vai aumentar a quantidade de carreiras em volta. Ah, a medida é menor, então você vai diminuir, vai tirar uma carreira. Então, o que acontece? Acho difícil ser menor, porque eu sou muito magra, mas se for menor vai tirar, se for maior vai aumentar. Eu vou ensinar vocês como é que faz esse aumento, mas eu tô explicando agora nesse início como é que a gente vai fazer o cálculo da medida do busto. Como eu falei pra vocês, eu tenho 80 centímetros de busto. Aqui vai dar aproximadamente 16 centímetros puxando, se a gente for calcular. O que vai dar em 4... se eu for calcular, por exemplo, com 15 centímetros, cada 5, vamos lá, 15, 15, 30, 60, ia dar 75 centímetros, certo? Então, se eu calcular 16, cada um, 1 centímetro a mais, vezes 5, 16 vezes 5, vai dar 80 centímetros certinho, que é a medida que eu preciso pro meu busto. Então, sempre calculando, o que eu tô querendo explicar aqui é o seguinte, sempre que você for calcular, sempre dá uma esticada, para você aí saber que ele vai ceder um pouco. Então, por exemplo, suponhamos que a minha medida é 80 centímetros, né? Então, por exemplo, você vai pegar 80 centímetros e vai dividir por 5. Então, 80 centímetros dividido por 5 vai dar 16, certo? Então, eu sei que o meu quadradinho, meu hexágono tem que dar 16. Mas esse 16 que eu falo é o 16 esticado, tá? Porque ele normal ele tem 15 centímetros. Então, porque o algodão sempre cede. Então, sempre faz um pouquinho maior, né? Porque ele vai, um pouquinho menor, porque ele vai dar uma cedida, certo? Então, vamos para o passo a passo. Bom, então eu vou começar aqui com fio preto. Provavelmente, não sei se vai ficar muito fácil de visualizar, mas como eu começo? Fazendo o anel mágico, né? Eu costumo fazer meu anel mágico da seguinte forma. Eu insiro a agulha aqui, deixa eu focar. Giro 360... e abro aqui esse espaço, e aqui, ó, onde eu vou crochetar meus pontos, tá? Então, aqui eu já faço a primeira correntinha, vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. E vou fazer aqui dentro, além desse primeiro, a correntinha corresponde a um ponto, tá, gente? Então, se eu fiz uma correntinha, 3 correntinhas é um ponto. Então, eu preciso ter 14 pontos aqui contando com essa correntinha inicial. Então, vamos lá. Já fiz 1, 3, tô fazendo o terceiro, na verdade.
Tudo pontos altos, tá, gente? 4, eu vou fazer aqui os 14 e volto, porque tá no preto, vocês não vão enxergar muito bem, mas é só um miolinho, é só essa primeira carreira, fica tranquilo. Bom, fiz aqui os 14 pontos, e agora eu vou fechar. Aqui, ó, tem a correntinha, 1, 2, 3, eu sempre fecho aqui, ó, como se fosse o início do outro ponto. Fecho aqui, ó, coloco aqui e faço um baixíssimo. Não se preocupe se não estiver enxergando muito bem, a próxima carreira eu vou fechar da mesma forma, como eu já vou tô com outra cor, você vai conseguir enxergar melhor, tá bom? Então, eu fecho aqui, dou mais uma laçadinha só pra ficar bem preso, estico um pouquinho e corto, porque agora eu já não vou mais usar a cor preta nesse square, nesse hexágono, na verdade, foi só o comecinho mesmo. E aqui, ó, a gente puxa aqui o meio pra fechar bem, e a gente tem aqui o começo, né, o miolinho do nosso girassol. Agora, eu vou trabalhar com um marrom. Fio marrom. Então, vou pegar... Não gosto de fazer necessariamente aonde eu comecei. Tipo, ó, se você olhar, foi aqui que eu fiz a corrente inicial. Eu gosto de vir desse lado pra cá, assim, ó. Uns pontinhos antes da correntinha. Prender o fio aqui aleatoriamente. Primeiro, pra não ficar cicatriz sempre no mesmo lugar. E depois que eu já vou crochetando em cima desse pretinho aqui, já dou uma escondida nele. Então, eu só dobro o fio ao meio, o marronzinho. Prendo ele aqui, ó, desta forma, ó. Aqui, faço uma correntinha. E aí, ó, o curtinho fica pra cá. E aqui o fio longo que tá saindo do novelo, eu faço mais 2 correntinhas pra mim ficar com 3. Ó, fiquei com 3 correntinhas. Agora, nessa carreira, a gente vai trabalhar 2 pontos nos pontos de base. Então, ó, aqui já fiz 2 juntos, aqui no próximo. E aí, eu já tô crochetando e escondendo aqui o fio, tá vendo? Aqui, vou fazer 2 juntos, no mesmo lugar. E assim eu vou. De 2 em 2 pontinhos, até finalizar essa carreira. Ó. Agora, com essa cor já fica bem mais fácil de vocês visualizarem, né? Vixe, esse fio tá vindo, tá saindo as tripas aqui, ó, sabe? Quando você puxa, sai aquele estufo. Então, esse fio tá assim. Mas eu vou seguir aqui, vou fazer até o final da carreira, de 2 em 2. Aqui, ó, quando chegar aqui, eu vou crochetar por cima do preto, já vou meio que deixando ele escondido. Foca. E aí, quando eu terminar de passar o marrom, vocês vão conseguir visualizar bem melhor. Ó, gente, com o marrom você já vai conseguir visualizar bem melhor, tá? Lembrando que eu fiz 14 pontos aqui, contando com a corrente inicial embaixo. Nessa carreira, eu fui fazendo 2 pontos sobre os pontos da carreira inferior, tá? E agora, eu vou fechar da mesma forma, ó. Como que eu fecho? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Essa aqui já é a cabeça do ponto, mas eu gosto de fechar aqui pra ficar bem juntinho. E depois eu trabalho aqui, ó, fecho aqui. Deu uma desfocada, deixa eu fazer junto com vocês de novo, ó. 1, 2, 3. Aqui, ó, como se fosse a cabeça desse ponto alto. Desfoca, ó. Então, eu vou vir bem aqui e vou fazer um baixíssimo. Fiz um baixíssimo. Eu gosto de fazer uma correntinha assim e depois cortar. Porque na hora de esconder, a gente pode desmanchar essa correntinha só pra no decorrer do trabalho, ele não ficar desmanchando essa carreira, entendeu? Mas eu gosto sempre de dar um pontinho de segurança, ó. A gente já tem aqui o miolinho do nosso girassol, ó. Agora, a gente vai fazer essa parte em amarelo. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o fio amarelo, deixar aqui a ponta. O fio amarelo, eu vou pregar da seguinte forma, ó, o pelinho do gato aqui. Não vou pegar no mesmo lugar que eu terminei, tá? Mas essa é uma dica que eu dou. Quando você estiver fazendo redondo, square, que vai trocando de cor, você pode ir trocando o lugar que começa, porque mesmo que você faça um acabamento perfeito, aonde você começa, fica uma cicatriz. Então, se você começar sempre no mesmo lugar, aquela cicatriz vai ficar mais marcada ainda. Então, tenta ir começando aleatoriamente, mas lógico, mantendo a contagem lógica dos pontos, porque aí você garante que fique um acabamento mais bonito. Então, agora eu vou pegar o fio amarelo aqui. E aí, ao invés de eu fazer como eu fiz na carreira anterior, que eu introduzi a agulha aqui, peguei o pedaço do fio, assim, e prendi, ó, eu fiz assim, certo? Pra começar com marrom.
Nessa fileira eu vou fazer diferente. Por quê? Porque ela tem um acabamento aqui em cima diferente, então eu preciso começar diferente. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar ela aqui e vou dar uma volta assim, ó. Certo? E vou laçar, como se eu fosse fazer um ponto alto, porque realmente eu vou fazer. Ó, de novo, só pra vocês entenderem. Pegar aqui o fio, ó. Vou introduzir a agulha aqui e vou girar 360, certo? Fiquei com ela assim. Vou dar uma laçada, então, eu tô com essa daqui e essa aqui na agulha. Agora, eu vou pegar aqui meu miolinho, vou escolher um ponto. E vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui, vou laçar e vou subir, ó, tá vendo? Como se fosse fazer um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar ponto alto alongado, tá? Então, eu vou tirar um, tirar dois, e não vou tirar o último, vou deixar ela aqui na agulha. Aqui do lado, eu vou fazer a mesma coisa, vou laçar, vou tirar um, vou tirar dois, e vou deixar a alça na agulha. Agora, no mesmo buraquinho, eu vou introduzir aqui, e de novo, vou laçar um, depois tiro dois, e agora eu fiquei com todas essas alcinhas na mão. Agora, eu vou puxar tudo de uma vez. Ó, agora, eu laço e puxo todas, tá? Agora, vou repetir o processo, vou fazer 3 correntinhas, só como que vai funcionar? Vou introduzir aqui no próximo espaço, ó. Só que agora, eu vou fazer esses 3 pontos todos aqui, ó, no mesmo ponto alto de base. Então, vou laçar, vou tirar uma, opa, tiro um, tiro dois, aí deixo. Laço de novo, introduzo aqui no mesmo espaço, tiro um, tiro dois e deixo. Laço de novo, introduzo aqui, tiro uma alça, opa, de novo. Laço, introduzo, tiro um, depois tiro dois, e agora eu vou tirar as 4 alças juntas, ó. Aí, eu vou fazer 3 correntinhas e vou fazer igual eu fiz aqui no começo, um ponto sozinho e 2 juntos. Por quê? Pra dar a contagem certa no final. Eu vou intercalando essa contagem, tá? Então, agora, em vez de fazer assim, eu vou fazer 1 e 2. Então, eu vou colocar um aqui, laço, tiro um, laço, tiro dois, deixo aqui na agulha. Laço, vou no ponto ao lado, tiro um, tiro dois, laço novamente, entro no mesmo ponto, tiro um, tiro dois, certo? Tiro todos de uma vez. Agora, vou fazer 3 correntinhas e vou repetir igual a esse daqui, ó. Vou introduzir aqui, faço o primeiro, o segundo, o terceiro, tiro todos juntos. E 3 correntinhas. Aí, agora, eu vou repetir esse daqui. Um ponto sozinho, só que eu não fecho, ó. Tiro, deixo ele aqui, ó, não terminei ele. Agora, volto, faço os outros 2. E tiro todos juntos. E assim eu vou. Aí, eu vou fazer aqui, quando eu chegar no final, eu venho aqui mostrar pra vocês que tem um truquezinho. Bom, gente, fui fazendo aqui, como eu expliquei pra vocês, intercalando, fazendo com 3 pontinhos juntos e com separado, 3 pontinhos juntos e separado, né? Quando chega aqui no final, você vai reparar que vão sobrar 4 pontos. Então, o certo seria aqui fazer o pontinho junto, e aqui eu faria 1 e 2, e aqui faria o pontinho junto, só que vai sobrar um buraquinho, um ponto. Então, o que eu vou fazer? Aqui nesse finalzinho, eu vou repetir 2 iguais, tá? Então, eu vou fazer aqui as 3 correntinhas, e vou fazer um separadinho. Com a duplinha aqui do lado. Aqui. Aqui. Vou fazer mais 3 correntinhas. E vou repetir, ó. Vou pôr um sozinho aqui. E vou repetir a duplinha aqui ao lado. Finalizei, vou fazer as 3 últimas correntinhas.
E vou pregar bem aqui, ó. Bem aqui. Aqui. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Finalizamos aqui. Vou fazer uma alcinha que eu gosto de fazer. Esticar aqui um pouquinho o fio e vou cortar. Aí, aqui vai uma dica. O marronzinho aqui, cadê? A hora que eu passei aqui, ó, na parte do marrom aqui, eu não crochetei em cima dele, tá? Por quê? Porque ele tem uns espaços aqui no amarelo, não ia ficar legal igual eu crochetei em cima do preto. Então, não crochetei, deixei aqui pra me esconder depois com a agulha, tá? Aqui também ficou a pontinha, né? E aqui, por que eu fiz dois iguais? Porque no cálculo, eu tentei de várias formas fazer com que desse, mas eu preciso dessa quantidade que ficou aqui de pétalas. Então, preciso distribuir dessa forma. Eu tentei também tirar um ponto aqui de baixo, fazer com um ponto só, mas ele fica, dá pra ver a diferença, então eu prefiro distribuir assim, que eu achei que ficou mais bonitinho. Agora, eu vou conferir aqui com vocês com quantas pétalazinhas amarelas a gente ficou. Eu uso pra contar essa daqui que tá com o fio, né, pra gente não se perder. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá? Pra você poder conferir aí a sua se ficou certinha. Agora, nós vamos fazer a parte verde. A parte verde, eu vou começar normal, igual eu comecei os outros, não vou começar igual eu fiz o amarelo. Vou pegar de novo um lugar aleatório, vou prender aqui, ó, daquela mesma forma, ó. Puxo assim, faço a primeira correntinha com os dois fios e agora eu separo o fio curtinho, deixo pra baixo pra esconder depois. E o fio longo, eu vou crochetar com ele. Aí, eu já posso até crochetar aqui em cima, né? Então, eu vou aqui subir. Essa aqui eu conto como uma correntinha, agora mais duas. Aqui dentro, eu vou fazer 3 pontos altos, contando com essa correntinha inicial. Então, falta 2. Fiz aqui 2. Aqui ao lado, aí aqui eu já não cubro mais, tá? Aqui eu já vou jogar pra trás, depois eu escondo com a agulha. Porque se eu esticar o fio aqui, ele vai aparecer, vai ficar feio, ó, porque, ó, só pra me ilustrar pra vocês, ó. Ele vai ficar um fio esticado aqui, ó, tá vendo? Entre eles, não fica legal. Então, tudo isso é dica de um bom acabamento. Então, deixa esse fiozinho verde pra trás, depois eu escondo. Então, agora, no próximo aqui, eu vou fazer 5 pontos altos. Não fiz correntinha nada, tá? Já passo pro outro. Agora, eu vou fazer 5 pontos altos, ó. 2... 3, 4, 5. Deixa eu soltar um pouco de fio aqui. Ah, não acredito que essa aqui vai sair as tripas também, bem no vídeo. Olha aí. Ah, que beleza. Pera aí, gente, já volto. Pronto, gente, voltei. Quem é das antigas sabe que quando sai esse tufo de linha, eu falo que tá saindo as tripas da linha. Que sai tudo nosadinha, sabe? Eu soltei aqui um pouquinho, acho que vai dar pra gente trabalhar aqui, pra não atrasar muito o vídeo. Então, aqui eu vou fazer 5 pontos, já fiz. Agora, eu vou repetir 3 pontos de novo. 3 pontos altos. Aqui no próximo espaço, mais 3 pontos altos. Aqui no próximo, ó, essa linha eu deixo pra cá, que depois eu vou esconder ela com a agulha. Agora, eu vou fazer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer 3. Então, qual que é a lógica? Só para vocês entenderem. A cada 2 grupinhos de 3, um de 5, tá? Então, aqui, ó, sempre começo com um de 3, que aí depois eu tenho que terminar com um de 3. Então, eu fiz um 5, 2 de 3, um de 5, agora eu vou repetir 2 grupinhos de 3, ó. 3. Opa! Opa! Agora, mais um de 3. Ó, tá vendo? 2 grupinhos de 3, e agora eu repito um grupinho de 5. E assim eu vou fazer até o final, e aí eu já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Esse aqui é o de 5, deixa eu só fazer o 5º ponto aqui junto com vocês. Aí, eu vou terminar essa carreira,
E já volto para mostrar como que eu fecho essa carreira e começo a próxima. Bom, finalizei aqui a carreira. Finalizei não, né? Finalizei o último grupinho, dei uma puxadinha aqui no fio, mas é só arrumar assim, para ele alinhar. Aí. Agora, eu vou finalizar igual eu expliquei pra vocês. Vou fazer o baixíssimo aqui, ó. Prender bem aqui. E aqui eu já vou subir 3 correntinhas. Então, essa correntinha vai corresponder a essa que eu acabei de fechar em cima. Então, no pé dela, eu vou fazer o ponto alto. E ao lado eu faço o terceiro ponto alto. Então, a gente não perde ponto quando fecha assim, ó. Tá vendo que ficou os 3 aqui? A diferença é que quando fechar a carreira, ele vai ficar bem fechadinho, vai ficar aqueles espaços, tá? Mas, ó, só retornando aqui, como é que ficou? Eu comecei com 3, fiz 5, depois 3, 3, 5, 3, 3, 5, 3, 3, 5, 3, 3, 5, 3, 3, 5. Então, para você sempre conferir no seu, você vai precisar ter 5, esse grupinho de 5, ele tem que repetir 6 vezes, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E entre eles, o grupinho de 2, tá? De 3, 2 grupinhos de 3. E agora, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto. A diferença é que quando a gente chegar aqui nos 3 pontos do meio do grupo de 5, a gente vai fazer os aumentos. Então, aqui, ó, fiz o primeiro ponto, que corresponde ao grupo de 5. Na sequência, eu vou fazer 2 pontos juntos. 2 pontos juntos. No ponto do meio desse grupo, eu vou fazer 3 pontos. No ponto ao lado, eu vou fazer 2. E no último ponto, só um mesmo, ó a nozeira vindo, as tripas vindo. E no último ponto, vou fazer apenas um. Agora, aqui em cima dos 3, ó, eu vou trabalhar só ponto sobre ponto, sem fazer aumentos. Ó, ponto sobre ponto. O aumento é sempre onde tá o grupo de 5. Então, a gente vai seguir fazendo ponto sobre ponto. E só quando chegar no grupo de 5, como é o caso aqui, que eu vou fazer os aumentos. Então, no primeiro ponto, eu faço normal. No segundo, eu vou fazer 2 pontos juntos. No terceiro, 3 pontos juntos. 2, 3. E no quarto, 2 pontos juntos. No quinto, um ponto normal. E aí, depois eu sigo fazendo ponto sobre ponto aqui nos grupinhos de 3, ó. Ponto sobre ponto. Ó como é que fica, tá vendo? Que aí é onde vai formar o desenho do nosso hexágono, é sempre onde tem as pontinhas de 5, tá? Então, agora eu vou trabalhar toda essa carreira e volto para explicar para vocês como é que você faria. Por exemplo, aqui 2 carreiras já deu ao tamanho que eu precisava em centímetros. Mas suponhamos que você precisa fazer mais uma carreira. Eu vou explicar como é que trabalha esse aumento, tá bom? Então, a gente vai seguir fazendo ponto sobre ponto. E só quando chegar no grupo de 5, ó, como é o caso aqui, que eu vou fazer os aumentos. Então, no primeiro ponto, eu faço normal. No segundo, eu vou fazer 2 pontos juntos. No terceiro, 3 pontos juntos. 2, 3. E no quarto, 2 pontos juntos. No quinto, um ponto normal. E aí, depois eu sigo fazendo ponto sobre ponto aqui nos grupinhos de 3, ó. Ponto sobre ponto. Ó como é que fica, tá vendo? Que aí é onde vai formar o desenho do nosso hexágono,
é sempre onde tem as pontinhas de 5, tá? Então, agora eu vou trabalhar toda essa carreira e volto para explicar para vocês como é que você faria. Por exemplo, aqui 2 carreiras já deu ao tamanho que eu precisava em centímetros. Mas suponhamos que você precisa fazer mais uma carreira. Eu vou explicar como é que trabalha esse aumento, tá bom? Fiz aqui toda a carreira e eu colocando aqui você já consegue perceber as pontinhas demarcadas certinho por conta dos aumentos, né? Aqui agora eu vou fechar a carreira, igual eu expliquei para vocês, eu fecho na cabeça do ponto alto, lembra? Aqui, ó, com baixíssimo. Aí você vê, ó, que ele fica bem fechadinho, bem uniforme, tá vendo? Agora, esse é o tamanho, pra mim, ideal, tá? Mas agora você fala, ah, Juliana, minha medida é maior que a sua. Então, como que vai funcionar? A gente precisa, vou reforçar, ter uma fileira de 5 hexágonos grudados, né? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu preciso ter 2 fileiras de 5 hexágonos. Então, o que que vai mudar? Se a sua medida for maior que a minha, você vai precisar fazer mais uma ou 2 carreiras, né? Sempre lembrando que você vai tirar a medida como? Esticando um pouco, tá? Então, no meu caso, minha medida é 80 centímetros. Se eu não estico, se eu meço esse hexágono sem esticar, ele vai dar entre 14 e 15 centímetros. Esticado já dá 16, que dá certinho a medida, porque a conta que eu tenho que fazer é a minha medida dividido por 5. Então, se a sua medida é 90, por exemplo, o seu hexágono, ele tem que ter 18 centímetros, tá? Então, quando você esticar, ele tem que dar 18 centímetros. Aproximadamente, tá, gente? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Lembrando que o algodão, ele cede bastante, ó. Essa daqui eu já usei ela, percebi que ela já tá bem mais folazona, ó. Tá bem mais soltinha, tá? Então, o algodão, pra mim, por exemplo, se você gosta da peça mais ajustada, faz ela um pouco menor que o seu corpo, porque na hora que você vestir, ela vai dar uma laceada, tá bom? Então, aqui, fiz, né? Então, Juliana, preciso fazer uma carreira a mais, porque o meu score tem que ser maior que o seu, meu hexágono. Como que eu vou fazer esse aumento? A lógica é a mesma, a gente vai fazer o aumento sempre aqui, onde a gente fez 5 pontos, e vou explicar como. Vou aqui subir minhas 3 correntinhas, né? Vou trabalhar meu pontinho, ó, faço um ponto aqui junto com a correntinha, por isso que fica bem fechadinha essa emenda, tá, gente? Não fica aquele buraco. E vou crochetar até eu chegar aqui, ó, nesse grupinho de 3 que eu fiz. Lembra que a gente faz 2, 3, 2? Então, agora, quando chegar aqui no grupinho de 3, é eles que a gente vai usar. Então, aqui eu vou fazer 2, 3, 2. Então, vamos lá? Ó. Vou crochetar aqui. Ó, cadê? Aqui. Aqui tá o grupinho de 3, tá vendo? Então, no primeiro ponto, eu vou fazer 2. No do meio, 3. O do meio tem que ser 3 pra gente conseguir esse efeito de pontinha, de quinazinha que fica aqui, assim, ó. Ao lado, 2. E aí, o restante eu vou seguir fazendo ponto alto normal. Aí, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, até eu chegar aqui no próximo grupinho de 3 juntos, tá vendo? Aqui tem um aumento de 2, aqui o de 3 e o de 2. Eu vou usar só esses daqui, ó, 2, 3, 2, tá? E aí, você vê, ó, que eu continuo mantendo a quina, agora que eu fizer aqui, vai manter. E assim, eu vou aumentando quantas carreiras forem necessárias, tá bom? Bom, gente, eu expliquei pra vocês como é que faz o aumento aqui, no caso de você precisar fazer mais carreiras, né? Se você precisar fazer uma medida maior. Eu, como no caso, preciso que ele fique desse tamanho, eu deixei um pontinho aqui e cortei o fio. E agora a gente vai fazer a última carreira, que é uma carreira de pontos baixos com a cor que a gente quer que faça a costura. Então, como é que vai ser? Por exemplo, aqui nesse... A costura eu fiz toda em amarelo, então a carreira de pontos baixos que eu passei, ó, foi com amarelo. Mas nesse caso aqui, a carreirinha de ponto baixo que eu vou fazer vai ser com marrom, a costura vai ser no marrom. Então, eu vou fazer, pra finalizar o hexágono, uma carreira de ponto baixo marrom. Então, eu gosto de começar em alguma das quinas, tá? Então, eu vou procurar alguma das quinas, ó, tá vendo aqui, ó, 3 pontos. Então, no ponto do meio, que eu vou prender meu fiozinho marrom.
Aqui que eu vou prender meu fiozinho marrom, ó, bem numa quinazinha. Por quê? Porque na hora de costurar eu vou precisar das quinas, então é legal eu começar numa quina, porque depois facilita a hora de costurar. Aí eu já vou separar aqui o fio mais curtinho pra me crochetar em cima. E aí, gente, ó, só sigo fazendo ponto baixo. Não fiz carreira pra subir nada, só preguei o fio aqui. Opa, deu uma... Só preguei o fio aqui e aí sigo apenas fazendo ponto baixo em cima de cada ponto. Não precisa fazer nenhum aumento, tá? Só seguir fazendo ponto baixo em todos os pontinhos, sem mistério, sem apertar muito, sem afrouxar muito. Aí eu já vou escondendo o fiozinho também. Essa questão de esconder o fio tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente quer crochetar em cima de todas as pontinhas para esconder logo. Mas eu tomo cuidado de crochetar, por exemplo, aqui, como é o ponto baixo, ele tampa bem, então não fica aparecendo o fio esticado. Mas tem alguns casos, que nem, por exemplo, aqui, ó, se eu crocetasse em cima do fio, ia ficar o fio verde esticado ou amarelo. Então, por isso que eu não crochetei, deixei eles aqui pra trás, ó, pra mim depois esconder com o auxílio daquela agulha de bordado que eu mostrei pra vocês. Ou, se você não tiver, usar uma agulha de crochê, né, e escondendo os pontinhos bem escondidinhas. Mas, ó, aqui, ó, já tô chegando naquele grupo de aumento, tá vendo? A gente não trabalha aumento nessa carreira, tá? É só ponto baixo, sobre ponto baixo. E aí, ó, aí aqui vou chegar aqui em cima do fio verde, vou crochetar nele também, até finalizar a carreira. Quando a gente finalizar a carreira, ela vai ficar desta forma, ó. Aqui eu já escondi as pontas, fiz toda a carreira de ponto baixo. E aí, o que que eu faço? Na hora de cortar, eu estico o fio e deixo ele comprido, deixo ele um pouco comprido, tá vendo? Por quê? Porque eu vou usar ele pra costurar, tá? Então, agora a gente vai precisar fazer 10 hexágonos desse, né? Vamos fazer 10, porque a gente precisa de 5 em cima e 5 embaixo. Então, vamos fazer aí nossos 5, e agora, na sequência, a gente vai pra fazer a costura. Bom, gente, já expliquei pra vocês como é que faz o aumento aqui, no caso de você precisar fazer mais carreiras, né? Se você precisar fazer uma medida maior. Eu, como no caso, preciso que ele fique desse tamanho, eu deixei um pontinho aqui e cortei o fio. E agora a gente vai fazer a última carreira, que é uma carreira de pontos baixos com a cor que a gente quer que faça a costura. Então, como é que vai ser? Por exemplo, aqui nesse, a costura eu fiz toda em amarelo, então a carreira de pontos baixos que eu passei, ó, foi com amarelo. Mas nesse caso aqui, a carreirinha de ponto baixo que eu vou fazer vai ser com marrom, a costura vai ser no marrom. Então, eu vou fazer, pra finalizar o hexágono, uma carreira de ponto baixo marrom. Então, eu gosto de começar em alguma das quinas, tá? Então, eu vou procurar alguma das quinas, ó, tá vendo aqui, ó, 3 pontos. Então, no ponto do meio, que eu vou prender meu fiozinho marrom. Aqui que eu vou prender meu fiozinho marrom, ó, bem numa quinazinha. Por quê? Porque na hora de costurar eu vou precisar das quinas, então é legal eu começar numa quina, porque depois facilita a hora de costurar. Aí eu já vou separar aqui o fio mais curtinho pra me crochetar em cima. E aí, gente, ó, só sigo fazendo ponto baixo. Não fiz carreira pra subir nada, só preguei o fio aqui. Opa, deu uma... Só preguei o fio aqui e aí sigo apenas fazendo ponto baixo em cima de cada ponto. Não precisa fazer nenhum aumento, tá? Só seguir fazendo ponto baixo em todos os pontinhos, sem mistério, sem apertar muito, sem afrouxar muito. Aí eu já vou escondendo o fiozinho também. Essa questão de esconder o fio tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente quer crochetar em cima de todas as pontinhas para esconder logo. Mas eu tomo cuidado de crochetar, por exemplo, aqui, como é o ponto baixo, ele tampa bem, então não fica aparecendo o fio esticado. Mas tem alguns casos, que nem, por exemplo, aqui, ó, se eu crocetasse em cima do fio, ia ficar o fio verde esticado ou amarelo. Então, por isso que eu não crochetei, deixei eles aqui pra trás, ó, pra mim depois esconder com o auxílio daquela agulha de bordado que eu mostrei pra vocês. Ou, se você não tiver, usar uma agulha de crochê, né, e escondendo os pontinhos bem escondidinhas. Mas, ó, aqui, ó, já tô chegando naquele grupo de aumento, tá vendo? A gente não trabalha aumento nessa carreira, tá? É só ponto baixo, sobre ponto baixo. E aí, ó, aí aqui vou chegar aqui em cima do fio verde, vou crochetar nele também, até finalizar a carreira. Quando a gente finalizar a carreira, ela vai ficar desta forma, ó. Aqui eu já escondi as pontas, fiz toda a carreira de ponto baixo. E aí, o que que eu faço? Na hora de cortar,
eu estico o fio e deixo ele comprido, deixo ele um pouco comprido, tá vendo? Por quê? Porque eu vou usar ele pra costurar, tá? Então, agora a gente vai precisar fazer 10 hexágonos desse, né? Vamos fazer 10, porque a gente precisa de 5 em cima e 5 embaixo. Então, vamos fazer aí nossos 5, e agora na sequência a gente vai pra fazer a costura.